Ok. Próxima. Por favor, seu nome. Boa noite, Luciana. Ricardo, eu queria aproveitar um pouco, o Thiago levantou a respeito do PELD, mas eu queria puxar um pouquinho para uma coisa que eu faço há 15 anos. A Bacia do Rio Doce é uma bacia que tem uma quantidade de licenciamentos ambientais antigos, em que se trabalha com levantamento de flora, de fauna, liminológica, ictiofauna há muito tempo. Candonga, participei de Candonga, tem tantas outras hidrelétricas ali. Esses estudos que foram feitos antes, ou seja, eu fiz um diagnóstico, eu tenho um diagnóstico considerável de Candonga, eu tenho de Baguari, de outras maiores e menores ali na Bacia do Doce. Esses resultados estão sendo levados em conta para essa questão de um time do que era a bacia antes, do que era a bacia depois desse desastre? Porque é muito, quando você fez o apontamento dessa questão da bacia, dos comitês utilizarem um dinheiro de um determinado assunto para tratar problemas políticos, sociais e econômicos dos municípios, é o padrão. Toda hidrelétrica ela é obrigada a cumprir problemas que são políticos e sociais de municípios. Agora, isso pode ter dois viés. Um que é o próprio empreendedor falar, olha, esse aqui eu não faço porque já era um problema da bacia. Todo mundo sabe que o Rio Doce tinha impactos já clássicos na ictio, na limnologia, em tudo, ali, na flora. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma questão de como que eu delimito. Se eu tenho todo um estudo antes, essa bacia ela é conhecida. Eu tenho como diferenciar os impactos realmente gerados pelo desastre daqueles impactos que eu tinha antes. Tá? Claro que novos surgiram, como o revolvimento do fundo do rio, ok. Mas eu não consigo, para que eu consiga delimitar corretamente qual é o impacto gerado pelo desastre, utilizando esse material absolutamente vasto que tem, e que eu também sei que está ali guardado a 7 chaves, escondidinho nos licenciamentos, não tem como eu delimitar isso? Luciana, você está absolutamente correta, porque nós falamos aqui de algumas vertentes do monitoramento. Falamos do monitoramento de alta frequência, de longa duração, etc. Agora, você falou talvez o mais importante, que está uma verdadeira coqueluche no Canadá, nos Estados Unidos agora, que é o uso de grandes bancos de dados. Isso virou uma coqueluche hoje em ecologia. Se você vê os trabalhos hoje, grande parte deles lá fora é a coleta, são trabalhos baseados em meta-análise. O que você está propondo basicamente é uma meta-análise. É você pegar, não, professor, eu sempre falo isso, eu tenho falado isso para meus orientandos. Fui coordenador de pós-graduação. O aluno, às vezes, ele quer fazer a tese, ele quer coletar dados. Eu falei, você já pensou em fazer uma tese com dados dos outros? Não, mas porque tem erro. Eu falei, e o seu dado não vai ter erro nenhum. Então, você tem absolutamente... Então, hoje nós temos técnicas, várias técnicas, para poder tratar esses dados, e hoje isso está muito importante. Agora mesmo, ontem eu fui na palestra do professor José Neto, lá, é meu ex-aluno, hoje ele é colega. Ele passou 8 meses no Canadá fazendo isso daí, sobre emissão de carbono. Ele pegou dados de 350 reservatórios em todo o mundo, e quase nenhum com a mesma metodologia, e ele conseguiu tratar isso, mandou o artigo para a Bioscience. Então, você falou, e nós temos essa tradição que você, no final da sua fala, diz aí. Não sei se tem alguém da CEMIG aqui, mas eu vou citar o caso da CEMIG. Você vai pedir dado lá, é um custo, entendeu? Esses dados são públicos, devia estar tudo na internet, você não tinha nem que pedir, entendeu? Então, a primeira coisa seria disponibilizar essa grande massa, porque você vê a rima. Isso deveria estar, o nosso CISNAMA, o sistema estadual, isso deveria estar tudo em banco de dados, automático, ao acesso de qualquer pessoa. E isso é uma linha de pesquisa de grande importância. Você pegar dados aí de 20, 30, 40 anos, e nós temos uma tese agora, o nome dele é Diego Pujol, é um aluno da professora Paulina. Ele fez isso com os dados do PELD. Fez uma tese de doutorado agora, inclusive ele é biólogo, se entusiasmou com isso, fez vestibular agora para matemática e vai virar matemático. Entendeu? E eu fui da tese dele, excelente. Ele trabalhando, por exemplo, uma das técnicas que tem é a análise de resíduo.
Então, pega essa variância, essa sujeira dos dados, e você trabalha só com os resíduos. E hoje tem técnicas para você depurar isso do dado. Então, a estatística também e a matemática pode ajudar muito. Então, nós não vimos nada disso. Então, o pessoal está tratando o monitoramento, e você vê as fotos que eles põem, o cara vai lá, pega uma amostrinha d'água e vai lá, faz a análise. Isso é monitoramento do século XIX. Isso que você está falando, isso é monitoramento. Trabalhar com dado antigo, isso é moderno. É totalmente moderno. Entendeu? Boa noite, professor. Meu nome é Bruce. Eu vou fazer alguns comentários, né, em cima do que a Luciana falou. Eu acho que já é uma das críticas que a gente vem colocando, eu particularmente já coloquei várias vezes dentro do órgão ambiental, a falta de criação de um banco de dados, onde a gente tem hoje, em cima dos licenciamentos ambientais, diversos levantamentos e monitoramentos de fauna e de flora e de recursos hídricos, e que esses dados são protocolados apenas para cumprir o papel, apresentar, encher o órgão ambiental de papel, e esses dados ficam perdidos lá dentro e não são utilizados nos estudos, infelizmente. Espero que no futuro a gente consiga, uma vontade política para que isso seja realmente criado e desenvolvido, no nosso sistema ambiental estadual, e que a gente consiga utilizar esse banco de dados para novos estudos. Com relação ao acidente, agora fazendo a limonada, o senhor abordou diversos pontos aí na questão de áreas de atuação do biólogo, e eu vejo um dos pontos também que eu acho que é de importante, super valia, a questão da grande escola que vai se formar desse desastre, porque se tem um campo hoje onde você tem a possibilidade de fazer mestrado e doutorado e pesquisas, eu falo no meio acadêmico mesmo, se utilizar esses dados não só para o Estado, como para o Brasil, ou como até mesmo servir de exemplo lá para fora, para os outros países. Por quê? Porque um acidente dessa dimensão, ela serve de escola para os outros. Toda essa parte de estudo, como o senhor falou, da área de atuação do biólogo, como também da parte acadêmica, e aí eu acho que para quem já tinha vontade de fazer um mestrado e doutorado aí na área, eu acho que já está com material, ou pelo menos já tem um campo suficiente para extrapolar e explorar diversas questões, desde da parte hídrica, como da parte de fauna e flora, aí, acho que é um excelente campo. Uma das questões que eu não sei se o senhor tem esse dado, essa informação, é com relação às outorgas que existiam dentro da bacia do Rio Doce. Essas outorgas, com o acidente, essas outorgas, eu não tenho esse conhecimento, por isso que eu estou perguntando, essas outorgas, elas foram canceladas, ou elas tiveram alguma medida, ou foram paralisadas, a pessoa perde o direito dessa outorga? Como é que ficou essa questão? Bom, vamos por parte. Inicialmente, você começou a falar sobre essa questão do banco de dados, que eu acho que é uma questão muito importante, não só para possibilitar você fazer uma análise de monitoramento mais de longo prazo, mas também pelo seguinte: agora eu estou voltando mais para o mundo de empresa, e a gente tem participado de muitas coletas de preço das empresas que contratam serviços ambientais. E nós estamos percebendo o seguinte, não sei se todos concordam ou se tem alguém que discorda, como a crise econômica aguçou a questão da disponibilidade de recursos que as empresas estão colocando em meio ambiente, hoje em dia a última coisa que a empresa quer investir é em meio ambiente, por uma questão que ela está quase já no vermelho. Então, o nível de qualidade dos relatórios, em vez de aumentar, ele está caindo, porque as empresas estão contratando, inclusive, biólogos e outros profissionais que acabaram de sair do mercado, acabaram de formar, exatamente para cortar custo. Então, se você tem a disponibilização desses dados, inclusive fica melhor, mais fácil de se auditar a qualidade desses trabalhos. Será que foram bem feitos? Será que tem furo? Será que não tem? Isso na universidade, eu passei minha vida inteira, meu trabalho, você submete um trabalho para uma revista, vai ser auditado. Não, esse trabalho não presta, entendeu?
Então, eu acho que falta uma auditoria na questão, é uma caixa preta. Eu já dei várias entrevistas aí de jornal falando que, por exemplo, a mineração, por que foi um acidente anunciado? Porque é uma caixa preta. Quer dizer, você vê ao longo desse processo da Samarco, quanta coisa que não foi bem feita. Entendeu? O próprio processo de licenciamento foi conduzido a toque de caixa, eu estou me referindo ao que eu escuto na imprensa. Né? Então, você vê que é uma caixa preta que precisa ser aberta. E uma das formas de abrir essa caixa preta são bancos de dados de acesso público e restrito. Você for lá no Canadá, você pega toda essa parte lá está aberta, está livre. Qualquer pessoa tem direito, porque é dinheiro público. Né? Em última análise, mesmo que é uma empresa que pagou, mas é o governo que exigiu. Né? Então, isso aí tem tudo a ver com a sociedade. Né? Agora, essa última questão que você coloca, né, sobre as outorgas, eu não tenho conhecimento, eu tenho acompanhado, já vi algumas declarações de gestores do IGAM falando que houve revisão de outorga de alguns casos, mas eu não tenho conhecimento para tratar desse assunto com você. Tá? Oi, meu nome é Mônica, eu trabalho no IBAMA, eu vou dar o lado da nossa visão do que aconteceu lá, porque foi um susto, né? Foi um desastre que ninguém imaginava que fosse acontecer. De repente, estourou aquela barragem lá e ficou todo mundo igual barata tonta, correndo para um lado, para o outro, o que faz, onde é que vai, o que faz, e helicóptero rotando. Então, assim, foi desesperante. Então, começamos a levantar nomes, quem que pode trabalhar. O licenciamento não era nosso, era do Estado, não sei o quê. Agora estão procurando culpados. Mas o que está sendo feito é que eles apresentaram um plano de recuperação ambiental, que já foi reprovado, muito ruim, muito fraco. E agora eles entregaram um outro plano que a gente está avaliando. Uma das coisas que a gente está pedindo para eles, porque o tempo todo eles alegam que eles têm o retrato da bacia de antigamente, antes do acidente, né? E que eles comprovam que a bacia já era superpoluída, eles tentam tirar muito da culpa deles, né? Que a bacia já estava toda poluída, que o estrago deles foi mínimo, minimizando o problema. Então, uma coisa que a gente está pedindo é isso, que eles façam um retrato dessa bacia antes do acidente, como ela estava antes do acidente, como ela ficou agora, como que está evoluindo. Então, tudo isso. E são várias equipes, vários grupos de discussão, todo mundo batendo um com o outro, que não sei o que lá, mas tentando resolver isso, mas não é uma solução fácil. É uma coisa muito polêmica e tudo mais. E eu acredito que agora vamos começar a equipe. Eu ouvi, isso eu nem sei, se eu ouvi falar que a universidade está trabalhando lá, você sabe se tem grupos trabalhando lá? Tem alguns grupos, inclusive quem está coordenando um grupo grande é o professor Léo Heller, que ele se aposentou lá na engenharia sanitária, mas ele está na Fiocruz. E ele está organizando, eu já participei umas 2 reuniões com ele, mas é mais na área de saúde. Pois é. As Entendeu? informações são desencontradas, que a Samarco afirma para a gente E que não tem ninguém trabalhando lá. E o pessoal do Gesta. Pois é. O pessoal do Gesta está trabalhando também. Inclusive, o Léo Heller, ele está organizando um evento agora sobre a tragédia do Rio Doce, junto com o Gesta. Então, a universidade tem alguns grupos. Nós fizemos um encontro no ICB também, participaram mais de uns 50 pesquisadores, mas são grupos que se auto-organizam. Não existe uma coordenação, entendeu? É um pessoal que está interessado no Rio Doce e começa a trocar e-mail. Eu acho que entendeu? tem que ter uma interação, mas não começar tem a integrar nenhuma... esses resultados. Inclusive, nós falamos desse aspecto, a professora Maria Rita e eu, nessa última reunião do ICB lá, e estava a diretora do ICB, ela foi lá, deu apoio, e ela se comprometeu, nós fizemos um documento, entregamos para a Andréia Macedo, que é diretora do ICB, e ela se comprometeu a levar para o reitor. Aí, daí uns dias, ela retornou um e-mail dizendo que o reitor ia propor um evento geral da UFMG. Mas isso foi uns 60 dias atrás, não rolou mais nada depois disso. Então, eu não estou vendo uma integração, uma coordenação do mundo acadêmico nessa questão do Rio Doce. Teve o edital da FAPEMIG, mas eu trabalhei muitos anos na FAPEMIG, já falei isso para o Evaldo, que é meu amigo, é o diretor da FAPEMIG, eu falei, o seu edital foi muito chinfrim. Entendeu? E vai ter uma demanda altíssima.
porque está todo mundo sem dinheiro na universidade, todo mundo mandou edital para lá, projeto para lá. Eu não queria ser da comissão que vai julgar isso daí, porque vai ser uma verdadeira canibalismo, entendeu? Muita gente boa vai ficar de fora. O que a gente percebe também é que é muito grupo interessado, né? Todo mundo está querendo tirar a sua parte lá do bolo, né? Então, é uma confusão danada. Mas eu imagino que, com o passar do tempo, essas coisas vão se solidificando e Pois ficando mas mais claras. eu, por exemplo, Mas na o tempo tá força-tarefa, correndo, Thales, né? eu imaginava que a força-tarefa fosse discutir essas coisas. Não discutiu nada. Mas tem uma Nada. outra força-tarefa que eu participei. Pois é, aí depende, porque tem vários grupos discutindo independentemente. Pois é isso é. que nós temos que nos unir, conversar e sentar E a junto. imprensa, a gente fica sabendo de coisas, às vezes, dentro da universidade, via imprensa. Mesmo a gente lá dentro Entendeu? do IBAMA fica sabendo muita coisa pela imprensa, porque até dentro do IBAMA é difícil a gente entender O o que IBAMA que é os grupos enorme, estão né? discutindo. Pois é. É Brasília, é o Espírito Santo, é Minas Gerais. Então, vai.